Glória a Deus, Papai Senhor, que Deus esteja nos abençoando em nome de Jesus, amém, irmãos? Amém? Falou, amém? Amém. Graças a Deus, né? Senão você está vivo. Livro de Deuteronômio, capítulo 30. À medida que você for encontrando, gostaria que você ficasse de pé, na reverência da palavra do Senhor. Verso de número 6. Deuteronômio, capítulo 30, verso número 6. Os encontrados, diga amém. A palavra do Senhor diz assim, irmãos: o Senhor, seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam até aqui, amém? Vou ler outra versão: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração dos teus descendentes, a fim de que ames o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a alma, para que vivas. Senhor Deus, Pai Deus, em nome de Jesus, essa palavra venha ser uma palavra restauradora, transformadora sobre as nossas vidas. Possamos, Senhor Deus, diminuir, o Senhor venha crescer, que a tua vontade vai vir pegar neste lugar e nós não venha ter significado nenhum. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento, obrigado por esse calor, pela chuva que o Senhor já derramou em algumas regiões. Também pedimos, Senhor Deus, que a chuva venha sobre essa cidade. O Senhor sabe a nossa necessidade, o Senhor sabe o nosso querer, e o Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas. Então, pedimos a Ti, Senhor Deus, que Teu reino também esteja sobre a vida de cada pessoa que aqui está. Venha nos encher, Pai, do Teu poder e da manifestação da Tua glória. Que pedimos em nome do Teu filho amado Senhor Jesus. Amém e graças a Ti. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Amém, irmãos? Irmãos, você pode se assentar, não tem problema, não tem pecado, se você falar. Nós precisamos circuncidar as nossas vidas. Esse texto fala sobre isso, né? Eu preciso circuncidar a minha vida, o meu coração. Por que fala no coração desse texto? Porque a Bíblia diz assim que o nosso coração ele é enganoso. E muitas vezes o inimigo ele se esconde de trás do nosso coração. Toda vez que eu lembro dessa passagem, eu lembro de uma situação, de uma libertação que nós fizemos com uma senhora, eu e minha esposa. Essa senhora não tinha pernas, ela na cadeira de roda, nós estamos fazendo a libertação dela. E eu lembro que a minha esposa orou, nós oramos, e depois que já tinha acabado aquela libertação, fui tomar um pouco d'água e ali me dirigindo ali em sentido daquela pica, aquele reservatório, eu tomei água e o Espírito Santo me falou assim: ora pelo coração dela. Meu Deus, mas nós oramos, nós já repreendemos tudo que é tipo de demônio, né? Já declarou várias coisas. Por que orar pelo coração dela? Quando nós voltamos, irmãos, eu voltei, falei: leva para orar de novo, orar pelo coração dela, pela casa dela. E aí se manifestou um demônio, irmãos. Então, eu estou falando isso por quê? Porque o diabo muitas vezes ele coloca demônios para trabalhar no nosso coração, para nos encurralar, nos deixar totalmente presos. É por isso que nós perguntamos: cara, como é que está o teu coração? Como é que está a tua vida? Como é que está o teu interior? Ah, pastor, está ótimo, está bem. Você já reparou que quando tem alguma situação difícil, o que bate mais forte é o teu coração? O coração começa. A minha mãe falava assim: meu coração está apertado. Eu não sei o que é isso, mas era a frase que eu usava, né? O coração está apertado. E muitas vezes ela falava: meu coração está afrontado. Então tudo que nós sentimos vem da onde? Do coração. Então nessa noite, irmãos, é uma noite de Deus circuncidar
circuncidar o meu coração. Olha o que eu vou falar assim, nessa noite, você precisa circuncidar o teu coração. Quantos estão entendendo? Diga amém. Por isso que diz, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração dos teus descendentes, a fim de que ames o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a alma que vives. Irmãos, quando eu estou posicionado na casa do Senhor, o meu filho está posicionado. Quando eu estou posicionado verdadeiramente, até o animal da sua casa, ele é convertido. Amém? O avô da Marisa tinha um lobo que orava para o pessoal, só botava nas mãos assim. E cantava. O lobo foi arrebatado, tá, irmão? Já morreu. O lobo era crente. Meu cachorro está quase se convertendo. Quando eu coloco a cabeça no chão para orar, antes ele vinha morder meu cabelo. É cachorro, né? Agora fica mais calmo, já vai chegando perto, vai cheirando. Agora fica feio, eu estou orando, rapaz, isso não é. Mas até um cachorro na tua casa ele se converte. Os teus filhos se convertem, os teus netos se convertem, porque a palavra de Deus diz, irmão, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência. Pastor, me traduz esse texto. Olha o teu irmão fala assim: será salvo tu e a tua casa. Será salvo tu e tua casa. A tua descendência será próspera. Você terá uma geração de pastores, de profetas, de missionários, de homens e mulheres de Deus. Irmãos, o que anda se pregando hoje? Hoje eu estava numa reunião e nós descobrimos que está para ser voltado essa semana agora, né? Ou a semana que vem. Uma lei que a marca submissa está colocando lá, é tipo uma PL, né? Tipo uma PL desse 22, mas ela está falando que agora esse título pai e mãe tem que acabar, meu irmão. Não vai ter mais dia dos pais, não vai ter mais dia das mães, não vai ter mais dia de pais no colégio. Isso está para ser votado. E quem que colocou a marca lá naquele poder? Fala, teu irmão, fomos nós. Nosso voto, irmão. Saiba quem votar. E ela entrou. E agora assumiu um cargo maior ainda. Há mais de 13 anos atrás nós fomos para a missão, né, Léia? Eu e a Léia. E aí já rodavam uma baita cartilha lá em São Paulo, incentivando o homossexualismo. E nós chegamos a ver essa cartilha, né, Lélia? Que a Neuza Antioca na época ela pegou, mostrou para a gente. A cartilha estava lá, está guardada, a qualquer momento vai entrar na tua casa, meu irmão. Fala para o teu irmão, isso foi falta de posicionamento de eu não circuncidar o meu coração. E eu preciso, meu irmão, fazer isso nessa noite. Pastor, e o que é circuncidar? Na botânica significa ter uma estrutura circular e horizontal. Essa é a palavra. E que diz também em Gênesis 17, 10, 12: esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será o que? Circuncidado. Circuncidares a carne de vosso prepúcio. Será isso um sinal de aliança entre mim e vós. E o que tem 8 dias será o que? Circuncidado entre vós. Isso é algo para o judeu, meu irmão. Hoje não precisa ser derramado mais o sangue, porque nós estamos vivendo a graça e o sangue já foi derramado por mim e por você. Mas tem pessoas ainda que precisam o quê? Circuncidar o seu coração, porque o teu coração ainda está amarrado à velha criatura, ainda está preso à velha criatura. E até quando eu vou ficar
isso dentro do meu coração. O seu significado era muito mais profundo do que um corte visual feito na cara. A circuncisão mostrava que aquela criança fazia parte da aliança com Deus. O que nós ensinamos para o moleque aqui na igreja? O pastor vai brigar. O pastor vira bicho-papão, meu irmão. Tá vendo? Ele está chegando, hein? Fica em silêncio, o pastor vai brigar. Não é assim que fazemos? Olha, chegou o pastor. Aí quando as crianças me veem, está chegando mesmo. E podíamos falar o quê? Está chegando o sacerdote da igreja. É ele que vem com a mensagem de Deus. Então que teu filho olharia para os pastores. Mas não corre, senão o pastor vai brigar. Não faz bagunça, senão o pastor vai brigar. E aí o pastor passa a ser um bicho-papão. E aí teu filho jamais terá vontade de circuncidar o seu coração. Não é assim que funciona, meu irmão? Meu filho fala, eu na igreja? Pode ser nenhuma. Eu lembro, a minha mãe frequentava tudo quanto é negócio. Tinha no centro, igreja católica. Depois que eu estava bem velho, que eu soube que em 72 eu fui numa igreja evangélica, que ficava lá na Brás Cubas na época. E minha mãe levava tudo quanto é lugar. E eu lembro que uma vez ela me levou na igreja católica, porque tinha, naquela época, hoje não existe mais, mas tinha um tal de cruzeiro, né? Onde acendia-se velas, né? E minha mãe ia acender vela e depois ia para a missa e levava junto também. E eu colocava minha patinha torta, meu irmão, naquele troço que eu não sei o nome. Eu ia para colocar o joelho, eu colocava o meu pé ali. E tinha aquelas piadas. Na igreja evangélica também tem piada, sabia, irmão? Ficar se metendo na cabeça, tá? E toda vez que eu ia lá, aquela mulher brigava comigo, meu irmão. Eu peguei uma raiva de igreja que vocês fazem. E muitas vezes na igreja evangélica também acontece isso. Meu filho tinha trauma de uma irmã que dava aula na escola, lá na escolinha, né, Julinho? Não tinha trauma da irmã que dava aula lá na escolinha? Quando falava o nome dela, isso não é igreja mesmo, na igreja evangélica. Onde está entendendo? Para o teu irmão, vamos nessa noite circuncidar o nosso coração. No Novo Testamento, a palavra circuncisão era usada para apontar para aqueles que eram israelitas, judeus. E o termo, porém, ganha um significado mais profundo nas cartas do apóstolo Paulo, onde ele introduz o conceito circuncisão do coração, que significa uma conversão genuína. Sacode teu irmão, para ele não dormir, assim ele sente mais calor. Fala assim, meu irmão, você é convertido ou convencido? Pastor, eu sou convertido. Eu fui batizado nas águas. Eu tomo até ceia. Eu canto louvor, pastor. Eu sinto arrepio. Fala, teu não significa nada. Se tiver uma mudança genuína, tiver uma mudança verdadeira, e essa mudança está seguida de duas palavrinhas, ou melhor, uma palavra, uma frase. A primeira, fala, teu irmão, fé. Fala, teu irmão, fé. E a segunda, obediência a Jesus Cristo. Meu irmão, se nós não tivermos fé e obediência a Cristo, você não está circuncisado. Você não está com o teu coração transformado. Já viu aqueles crentes que falam assim, eu perdoo, mas eu não quero nem mais sentar do lado dele. Você já viu isso? Eu perdoo, mas se ele congregar na Periel, eu vou congregar lá na Assembleia. Perdoa.
Fala para o teu irmão, livra esse capeta da tua vida, meu irmão. Você é um diabo de estimação, que é aquele diabinho, que é do teu lado aqui. Ah, eu perdoo, tá? Mas quando o pastor manda abraçar, eu não quero abraçar. Eu vou ensinar um mistério nessa noite. Eu fui criado a não perdoar. Eu fui criado a não chorar. Pastor, eu não me bomba. Não. É uma cultura antiga. É uma cultura que nós acabamos, ou melhor, eu acabo, sabe, trazendo ela para a minha vida dentro da casa de Deus. E aí eu tenho dificuldade em perdoar. Meu coração totalmente amargo, meu coração totalmente ali fechado, eu não consigo. Você tem até vontade de chorar, meu irmão, mas não quer chorar. Você tem até vontade de perdoar, mas aquele monstro que há dentro de nós não permite que você chore. Não é assim? Fala, teu irmão, vamos chorar hoje. Meu irmão, depois que eu me converti, eu comecei a entender que era gostoso chorar. Eu comecei a entender que era gostoso perdoar. Uma vez, não sei porquê, eu fui chamado para pregar num determinado lugar. Eu não vou citar aqui o lugar, senão vai ficar muito claro e está filmando. Isso era homens de Deus ali. Eu trouxe uma mensagem. Onde está o seu coração? Ali está a sua vida, ali está o teu comportamento, ali está o seu dinheiro. Foi essa mensagem que eu trouxe. E para finalizar, irmãos, eu sou apaixonado por políticos, amém? Amém? Sou? E aí eu comecei a falar, e você que é um homem de Deus, que tem algum envolvimento com político, saiba que você está perdendo aquilo que Deus depositou sobre a tua vida. Eu terminei a mensagem assim. Quando eu desci, o meu pastor falou assim: cara, você devia ter gravado essa mensagem. Por que, pastor? Porque machucou pessoas. E é bom quando machucar pessoas. Falei, amém, acabou. Nesse meio tempo, irmãos, um determinado pastor que estava nessa reunião, ele já não olhava mais a minha cara, porque ele fazia parte de todos aqueles movimentos. E ele teve uma certa raiva de mim, e eu não sabia. E uma vez ele chegou para o meu pastor e ele falou assim: pastor, o pastor lá é complicado, né? Não gosta de política. E meu pastor falou assim para ele: vai falar para ele. Ele, não, isso. E meu pastor veio falar para mim isso aí. E eu confesso, irmãos, que eu comecei a ter raiva dentro do meu coração. Fala, teu irmão, raiva. E quando eu vi aquele pastor, eu via de que forma? Raiva. Porque eu falei apenas a verdade. E a verdade dói. Quem vive uma vida dupla. Ele vivia uma vida dupla porque ele tinha envolvimento com a política. E aquilo ali, eu olhava para ele, e aquele homem abençoado, irmãos, ele passava por mim, ele cumprimentava. Se eu estivesse lá no meio de 5 pastores, ele cumprimentava os 5 e não me cumprimentava. Eu falava, vamos nele. Sou normal, perdão. Amém? Não se escandalize comigo, você que está visitando. Perdão. Aquilo foi nascendo dentro do meu coração e foi entrando dentro do meu coração. Até que um dia eu estava dentro do meu carro e a pastora Léa me exortou. Ela falou assim para mim: ele é um homem de Deus. E você não tem direito de falar dele. Aí machuca mais ainda. Que a gente está com raiva do cara, a tua esposa te exorta,
E como é que você fica? Mas aquilo entrou dentro do meu coração para me curar, irmãos. Aí nós tivemos uma marcha para Jesus. Eu conto, ele é abençoado. Eu olhei para ele, e agora? Vou dar uma pernada, meu irmão. Falei, pastor, eu preciso falar com o senhor. Eu contei um determinado fato para ele, e ele veio e me abraçou. Aquilo caiu por terra. Tem pessoas aqui que precisam abraçar pessoas, o seu coração ser circuncidado. Senão você vai continuar com essa mágoa dentro do teu coração. E depois de um certo tempo, eu fiquei sabendo que esse pastor teve que ir embora porque ele ficou doente. Você já pensou se eu tivesse aberto o meu coração naquele momento? Como estaria o meu coração agora? Quantos estão entendendo isso? Eu quero que você entenda nessa noite. Se eu não abrir o meu coração, se eu não conseguir abraçar de verdade, eu não faço parte do reino. Eu sou um crente hipócrita. Eu sou um crente mentiroso. Eu sou um crente que fala a palavra de Deus, mas não vive. Eu sou um crente que não faz efeito nenhum contra o inferno. Porque a Bíblia diz que o que sai da tua boca é o que está o quê? Ou melhor, o que sai do teu coração, não é isso? Está cheio do teu coração. Como é que está o teu coração? Se o meu coração está em paz. Irmãos, eu tenho uma raiva quando o crente fala que não tem problema. Eu estou em paz com todo mundo. Mentira! E o diabo é o pai da mentira, irmãos. Se for fazer uma enquete na igreja, quantos anos aqui? Quantos anos o pastor? Todo mundo levanta a mão. Ah, não, pastor, não é propaganda. Mentira. Nem todo mundo me ama, meu irmão. E é normal isso aí. Nem todo mundo ama a pessoa que está lá no canto ama para cá, ou vice-versa. E é por isso que não acontecem milagres dentro das igrejas evangélicas. Nós nos contentamos com um câncer pequenininho que foi curado. Nós nos contentamos com a dor de ouvido que aconteceu. Isso não é nada para Deus, meu irmão. E Deus continua não operando dentro das igrejas, porque ainda os corações não estão convertidos. Os corações ainda não estão transformados. Os corações ainda não foram restaurados. E aí eu me torno um hipócrita gospel. Irmãos, quando eu libero a palavra que eu amo a pessoa, porque eu amo de verdade. Isso eu tive que matar dentro de mim. Pô, sabe por mim? Sabe qual é o meu sonho, irmãos? É ter uma casa enorme, um campo de futebol, uma piscina enorme, ter uns 2, 3 bois lá na churrasqueira e dar toda a igreja lá. Eu sou isso de verdade. É o meu sonho. Vamos pregar lá, vai ser lá o culto. É o meu sonho. Coisa de louco, né? O pastor tem que ter uma piscina. Irmão, é o meu sonho. Eu tenho sonhos meio loucos, não tenho, eu gosto. Sabe por quê? Isso é união. Isso é um partido plano. Fala para o teu irmão, você me ama, meu irmão? De verdade? Não está com mentirinha não, cara? Cuidado com a capeta vai te pegar. Deus não requer mais de nós um sinal feito na carne.
mas sim um sinal feito no nosso coração. Vamos repetir? Deus, Ele não quer mais um sinal na carne, mas um sinal no nosso coração. Uma vez um cara falou para mim: pastor, quero colocar uma tatuagem de Jesus aqui no meu braço. Falei: coloca Jesus no teu coração, né? Coloca no teu coração. Pastor, eu quero fazer isso. Coloca Jesus no teu coração. Já pensou se Jesus Ele habitasse no coração de todos dentro da igreja, como seria a igreja? Dá para imaginar, irmãos? O teu irmão está com calor, você ia trazer um moleque abanar teu irmão. Teu irmão, cara. E eu comecei a aprender determinadas coisas dentro da casa de Deus, que eu não tenho mais nada, eu só tenho o meu irmão que está do meu lado. Eu não tenho mais carro, meu irmão. Eu não tenho mais casa. Eu não tenho mais nada. Tudo é de Deus. A única coisa que eu tenho convicção, é a pessoa que está do meu lado. Amém? Pastor, mas o meu carro é ar-condicionado, não interessa não. A minha casa é isso, aquilo, não interessa nada disso. Você é apenas o quê? Soldado daquilo. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que que é judeu por dentro, aquele que tem o coração circuncidado. E é isso. Uma coisa que o Espírito de Deus faz é que a lei, ela não consegue escrever, que é, na verdade, você ter gravado no teu coração. A verdadeira circuncisão é nas nossas vidas, irmãos. Eu não preciso mais querer ser judeu, porque eu estou vivendo a graça. Preciso. Eu toco chofar, eu gosto de memorar, eu gosto de usar, eu gosto porque, se você pegar a história é bonita. Mas eu preciso entender que eu estou vivendo a graça. E a graça, eu preciso amar a pessoa que está do meu lado, irmãos. Olha o que eu vou falar assim: você me ama de verdade? De verdade? Para para o casar é muito fácil, né? Eu te amo, vou te pegar, hein, meu irmão? Olha. Agora, para aquele marrento dentro da igreja, eu te amo, menos. Te amo de vez em quando, te amo quando você não me perturba. Nós precisamos entender que é preciso cortar a minha carne internamente. Esse meu ato é transmitido para a minha geração, onde eles verão o caminho que deve ser dado, não se desviando, por possuir a marca do verdadeiro servo de Deus. A verdadeira circuncisão, meu irmão, que é no nosso coração, jamais nos desviaremos. Quantos já se desviaram aqui dos caminhos do Senhor? Pode levantar as mãos, eu não vou julgar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa eu ver? Desculpa, levanta a mão bem alto. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Tem mais desviado do que não sei o que aqui, meu irmão. Está dando uns 30. Essas pessoas podem ficar de pé. Não quero expor vocês, tá, irmão? Fiquem de pé. Eu vou falar algo para vocês. Com muito respeito, porque eu amo a vida de vocês. Fala assim: eu me desviei, porque eu nunca fui convertido. Amém? Então, um dia, você pensou que era convertido. Eu não pedi para sentar aí, cabeça, só por isso. Velhice? E você? Ele está olhando para você. Aí você tem uma só cara, você está junto também. Irmãos, presta bem atenção. Aí a pessoa fala assim: se desviou, e não sei o quê, e começa a te condenar. Porque o crente, ele adora um desviado, amém? Mas
prostitutas, elas nunca foram convertidas. E sabe por que elas nunca foram convertidas? Vocês sentam, por gentileza. E agora, os que nunca se levantam. Porque esses que levantaram nunca deram bom testemunho para vocês. Posso sentar, irmão Jesus? É por isso que a pessoa se desvia. Porque na verdade é muito fácil eu crucificar a pessoa. É muito fácil eu julgar a pessoa. Mas eu não consigo ir até lá, pegar no braço da pessoa e falar: vem comigo, não se desvia, não para, continua, marcha, eu estou contigo. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Eu não esperava por essa, né? Eu também não, foi Deus que me fez agora. Porque é muito fácil a pessoa se desviar, se desviou e não sei o quê. Mas por que a pessoa se desvia? Em primeiro lugar, ela está vendo atitudes de crente dentro da própria igreja. E aquelas atitudes começam a afastar. Ela já não está posicionada. Ela é um neófito, ela é nova convertida. Ela é novo convertido. E aí começa a ver aquelas atitudes com a tendência é se afastar. E quando se afasta, o que você faz? Você vai buscar? Não. Eu também não vou buscar, não, irmãos. E por que nós não vamos buscar? Porque isso faz parte do meu coração que ainda não foi circuncisado. Não houve uma verdadeira circuncisão dentro de mim. Meu coração ele está dividido entre o que é o mundo e o que é a igreja. Eu estou entendendo? Diga amém, irmãos. Sabe o que Deus vai fazer nessa noite, amém? Deus ele é totalmente categórico quando ele diz que o Espírito habita no meio de nós. Quantos creem nisso? Agora, como o Espírito Santo de Deus se habita no meio do desviado? Como é que ele habita no meio do desviado? Olha para ele, bem nos olhos dele, fala assim: isso chama-se de misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus, irmãos. Aí você fala: poxa, mas aquele cara, ele vive uma vida na rua assim, e na igreja ele fala em línguas. Aquele cara já até trouxe uma profecia para a minha vida. E como é que aquele cara com essa atitude? Isso é misericórdia de Deus, irmãos. Quantos estão entendendo? E essa misericórdia de Deus vem para nos quebrar o galho. E aí aquele cara que é meia boca, ele começa a achar que ele é o cara. Mas a consequência vem sobre a vida dele. Porque ele não está posicionado ainda. Ele não foi transformado ainda. Abra a tua Bíblia no livro de Ageu, capítulo 1. Lá no meio da tua Bíblia, irmãos. Ageu. Capítulo 1, verso 2, do 2 ao 4. Esse texto, irmãos, está falando sobre o que? Ageu 1, do 2 ao 4, a parte 9. Ele está falando sobre o tempo de circuncidar o coração. Esse texto. Estas palavras foram ditas por Deus e o seu povo através do profeta Ageu, num contexto onde Israel tinha voltado para Jerusalém do cativeiro babilônico, no qual o Senhor havia resgatado. Aí você pega esse texto, você vai ver que Ageu, depois você dá uma lida com o texto, você pega esse texto, você vai ver que Ageu, o que ele está dizendo? Ele está dizendo aí que é para você o quê?
reconstruir a casa de Deus. Não é isso que vai desse texto? Não é isso? Está dizendo, é só você ler o texto todo. E aí o que diz? Uma vez eu estava ministrando a palavra onde falava sobre Davi, que na verdade ele tinha que fazer o templo do Senhor. E Davi, o Senhor fala para Davi que não era Davi que ia construir o templo, mas quem? Salomão. E Salomão ele começou a construir o templo do Senhor, ou melhor, ele construiu primeiro o palácio dele para depois o templo do Senhor, amém? Amém? Não, irmãos. Ele teve que construir primeiro o templo do Senhor. Quando você prioriza a obra de Deus, quando você faz aquele melhor para Deus, Ele te dá muito melhor do que você deu para Ele. É o que ele estava falando aqui, sabe, o profeta. E o povo saiu da Babilônia e foi adiantar o lado deles, meu irmão. Não estava preocupado em reconstruir o tabernáculo, a casa de Deus. A preocupação deles era uma só. Porque o coração ainda não estava convertido. O coração ainda estava na Babilônia ainda, irmãos. O coração ainda estava lá no Egito. O coração estava longe. Sabe qual é o problema dentro das igrejas evangélicas, meu irmão? É o meu coração ainda está voltado para a velha criatura. E eu te provo. É só o teu irmão que está do teu lado fazer algo no tipo que você já se manifesta. Sabe o que é isso? A velha criatura falando. É só alguém te machucar e você já se manifesta. Alguém tocar no teu precioso. Qual tamanho tem um precioso, amém? Tocou no teu precioso, irmãos. Mexeu comigo. Mexeu naquele que não pode falar nada. Por que se manifesta? Porque o teu coração ainda estava na velha criatura. Foi devido à constante desobediência de Israel que ele havia sido levado cativo. Fala para o teu irmão, o teu coração está cativo ainda, porque você está vivendo a vida de desobediência, meu irmão. Você ainda vive a vida de desobediência. Tudo que acontece com a minha vida, que está acontecendo, seja bom ou mal, foi o que eu fiz no ano passado. E agora mesmo, tendo retornado, tudo ainda estava em ruínas, inclusive o templo do Senhor, que representava a habitação de Deus no meio deles. O povo resgatado daquele cativeiro deveria priorizar a reconstrução do templo, pois dessa forma é que agradaria ao Senhor. Pegue-se essa frase que eu peguei agora. Olha o que ele diz. Que a reconstrução do templo, pois dessa forma é que agradaria ao Senhor. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim: irmão, você sabia que você é templo do Espírito Santo de Deus? E aí, se essa carcaça está em ruína, você acha que Deus vai habitar nela? Você acha que Deus, que o Espírito de Deus vai habitar se o teu coração está sujo? Se o teu coração ainda não está o quê? Circuncidado? Se você ainda não consegue amar o teu irmão? Se você ainda não consegue ainda dividir o pão? Se você ainda não consegue dar aquele abraço verdadeiro? Se você ainda não consegue ficar sem falar mal de alguém? Você acha que o Espírito Santo de Deus ele vai habitar na tua vida? Ah, pastor, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus. Não estou dizendo que você não tem. Eu estou dizendo que você não é cheio dele. Porque quem é cheio vive a glória de Deus. Vive uma verdadeira transformação. O povo resgatado daquele cativeiro deveria priorizar a reconstrução do templo,
pois desta forma é que agradariam ao Senhor e glorificariam. Eles até iniciaram a reconstrução, está lá no livro de Esdras, porém depois de um tempo, interromperam, meu irmão. Irmãos, presta bem atenção. Eu não sei como aceitaram Jesus aqui, mas você levanta com as mãos, confessando o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador. No curso de casais, nós temos uma plaquinha que diz o que, né? Estamos em reforma. Porque o nosso casamento, ele tem que estar o quê? Constantemente em reforma. Assim sou eu na casa de Deus. E eu vou trazer outra frase. Nós, servos de Deus, quando nós entramos na casa da igreja, eu vou entrar num processo de reconstrução. Vou passar por um processo de edificação, vou me transformar. E aí você acha que só porque levantaram alguns tijolinhos na tua vida, você já tem que cair fora, meu irmão. Você já acha que é o cara. Você já acha que já consegue fazer a diferença. Você já acha que você é a pessoa. Tem um irmão uma vez que ela falou: pastor, por que o senhor não libera a gente para estar orando na casa das pessoas? Eu não sou delivery, eu não sou pai de santo, eu não dou passe. Ah, pastor, mas eu gosto, é o meu chamado. Então você está no ministério errado. Porque a Bíblia diz assim: e quão bom e quão suave é os irmãos vivos, hein? Agora, se eu estou afastado, pregando ali, pregando acolá, o que acontece? Irmão, eu sou pai de santo. E sabe quando Deus opera? Quando estamos todos juntos. Pastor, mas ele opera sozinho também, que opera. Mas eu te digo, faz. Alguém já fez uma fogueira aqui? Alguém já fez uma fogueira? Você já fez fogueira com um pau só? Já viu alguém fazer fogueira com um pau só? Já viu? Isso não é fogueira, é fósforos. Então, começa a andar sozinho, que você vai passar por fósforos, irmãos. Agora começa a andar junto comigo, para ver se a gente não vira uma fogueira. E tem o seguinte: quando a fogueira está alta, você já viu aquele cara que fez a fogueira que ele faz? Ele coloca mais madeira. Quando o povo de Deus está unido, chega mais gente para sentir aquele calor. É assim que funciona. Mas eles não queriam esse compromisso. Dentre os vários motivos que o levaram a interromper desse trabalho, o Senhor destacou o contraste entre a indisposição do povo em reconstruir o seu templo. Não veio ainda o tempo e o tempo que a casa do Senhor deveria ser edificada, né? A disposição de construir para si mesmo belas casas. Muitas vezes eu estou preocupado com a minha casa. Senhor, me dá uma casa boa, me dá minha casa de Deus. Comece a tentar arrumar a casa de Deus, para você ver o que Deus vai fazer com a tua casa. Esses dias eu estava carpindo aqui a lateral da igreja. Eu sou pastor, sou meu irmão. Não tenho, né? Dá falta, vou pegar outra parte. E aí você começa a fazer, cara, começa a dar uma alegria no teu coração que você não faz tempo. Nem calor você sente, é como se os anjos do Senhor estivessem te abandonando. Sabe por quê? É para Deus. Sem troca, sem barganha, sem nada. Eu estou fazendo de livre e espontânea vontade. Quantos estão entendendo? Essa noite nós temos que sair daqui trabalhando para Deus, irmãos. A indisposição do povo em reconstruir a casa de Deus era muito grande. E o foco daquele povo era as suas próprias casas. Vamos ser franco aqui comigo. Nós focamos o templo ou nós focamos a nossa casa? Essa casa não é verdade? Vamos ser franco. Se nessa noite nós sairmos aqui com a mentalidade que eu tenho que focar primeiro a casa de Deus, e o que é? Eu não estou falando para você, vem aqui, começa a pintar, não estou falando disso. Isso aí é bem esporádico mesmo, né? É na vida de cada pessoa. Isso aí é coisa que não dá para discutir.
Mas começa a ver o da igreja, bate um copo no chão, não vou pegar. Deixaram o ventilador ligado, eu vou desligar. Aquela luz está acesa sem necessidade, eu vou apagar. Você vai ver o que Deus vai fazer na casa. Mas nós, os pessimistas, sou ofertante, eu posso fazer bagunça na casa de Deus. Aqui não é a casa do pastor Mesquita, aqui é a casa de Deus. Quantos entendem? Amém? Sabemos que o Senhor não nos ordena a reconstruir para Ele um templo físico hoje, pois os seus próprios servos na nova aliança são a sua habitação. Pastor, ele está aí. Abra tua Bíblia no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 24. Mas Jesus se pensa em uma página bem medida, certinho. 17, verso 24, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. O meu Deus e o teu Deus, Ele não habita em santuários feitos por mãos. Agora, pega a letra aqui. Você foi feito por mãos humanas? Foi feito? Você foi feito por quem? Então Ele habita em você. A Bíblia diz, Ele não habita em santuário. Pastor, mas quando eu era daquela religião, eu adorava, eu me prostrava, e não tinha Deus nenhum ali, irmãos. Não tinha nada ali. E essa pessoa que está adorada foi feito pelo Criador, a sua imagem e semelhança. Vamos lá, nós entendemos mais. E frequentemente nós imaginamos que ainda não é tempo de servir a Deus. Muitas vezes nós achamos que não é mais, dá mais um tempo, né? Nós não preocupamos em primeiro resolver nossa vida aqui, enquanto as coisas de Deus ficam para depois. Pessoas vivem uma vida regalada durante a juventude, imaginando que só quando forem mais velhas ou próximo da morte precisarão buscar a Deus. Irmãos, eu gosto de fazer apelo, porque cada vez que se arrepende, eu fico apaixonado. A pessoa que não gosta, pastor, o senhor demora para fazer apelo, porque a pessoa tem que pegar no tranco, igual o caminho velho. Mas você tem que fazer apelo, tu sabe por quê? Porque às vezes aquela pessoa, ela não tem força de tomar uma atitude e levantar as mãos, confessando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque o diabo, ele sabe que se aquela pessoa levantar a mão, ela vai passar a entender por que ficou naquela vida marrenta e por que não circuncidou o coração. Mas quando ele entra na verdadeira circuncisão, irmão, sabe o que acontece? Ele passa a ter uma vida próspera em todos os lados, passa a ser uma pessoa bem-aventurada, passa a ser uma pessoa totalmente transformada. E quem que não quer isso? O diabo. O diabo que não quer que você viva bem, é o diabo que não quer que você seja uma pessoa próspera. O diabo, ele quer que todo dia você levante reclamando, irmão. Tem crente que tem ar-condicionado em casa e ainda reclama quando levanta. Tem crente que tem carro e ainda reclama porque tem carro. Preço, aquilo outro, minha vida assim, minha vida sabe, por que eu estou desse jeito, por que não sei o quê. Ei, meu irmão, para de reclamar em nome de Jesus. Fala, teu irmão, para de reclamar, meu irmão. Tu se torna chato do meu lado reclamando. Fala para o teu irmão, você foi chamado, meu irmão. Verdadeiramente,
vida e liberdade quando Deus habita em nós. Está escrito no livro de Colossenses, capítulo 13. Esquecemos que o Senhor já resgatou a humanidade, pagando alto preço pela salvação do homem. Aí, meu irmão, eu como homem, o que eu faço? Eu quero mandar nas pessoas. Já viu como eu quero mandar nas pessoas? Por quê? Tem um amigo, quando sai comigo, eu falo assim, cara, eu acho que você sofreu muito na tua infância. Porque ele tem que comer primeiro a mistura, ele tem que sair na frente, é tudo na frente. E nós somos um só. Fala, Pedro, começa a estar junto comigo, cara. Começa a estar junto comigo, começa a viver junto comigo, começa a sentir o meu calor. Porque aqui não tem o maior ou menor. Todos nós somos vistos no só jeito. Existe. Tem um pastor ali que eu tive o prazer de conhecer, né? Aí falou, mas é o pastor. Ah, irmãos, a gente respeita a autoridade eclesiástica, mas para Deus nós somos um só, nós somos um corpo. Eu não consigo falar para minha irmã, fica lá na minha casa agora. Só quero levar, gosto de deixar minha irmã lá. Não, irmãos. Fala para o teu irmão, você vai ter que começar a andar comigo a partir de hoje, cara. Me leva na tua casa para comer, para almoçar, crente. Amém? Fala para o teu irmão, meu irmão, me paga um churrasco, cara. Churrasco é de Deus. Amém? Amém? Ó, crente no rim, eu estou profetizando a tua vida, você vai me pagar uma picanha, irmão. Ó, está se manifestando, gostando, aleluia. Pastor, mas está calor, para fazer churrasco não tem problema, meu irmão. Me leva no tertúlia. Você não fica na churrasqueira, o cara fica para ti, meu irmão. Fala, teu irmão, deixa de ser mão de vaca, cara. Vamos lá. Dentre outras coisas, servir o Senhor exige. Eu quero que você fale essas três coisas comigo. A primeira coisa, negar o meu eu. Mudança de mentalidade. E mudança de vida. Porque às vezes eu não consigo, meu irmão, não saber negar algumas coisas. Irmãos, eu falei hoje com o Júnior, eu falei, eu acho que o meu carro está aqui em cima da mesa. Se você quiser usar o elevador do filho, me deixa para louvar. E achar que o meu carro está, não sei como está, se está lá em cima da mesa. Não está aqui comigo. Sabe por quê? Ele é meu irmão. E com o irmão, a gente leva tudo. Mas quando eu carro, eu vou estacionar aqui, daqui a pouco já está lá. E aí? Eu não tenho bezerro de ouro. Ah, não. Você não pode ir na minha casa porque no meu sofá. Irmão, se um dia eu vou na tua casa, tiver uma colcha no teu sofá, eu vou tirar, amém? Porque isso é educação, irmão. Por que você coloca uma colcha no sofá? Para ninguém sentar no teu sofá, cara. Aí eu vou ficar em pé. Mas sabe por que eu estou em pé? Porque tem a colcha no teu sofá. Tira a colcha, eu quero sentar no teu sofá. Porque o sofá não é teu. O sofá é de Deus. Depois eu fui numa casa do meu irmão em Santa Catarina. Eu sou um cara meio apanhado em algumas coisas que acontecem comigo. Tem pastor cara de pau, mas eu não sou. Eu divido a conta também, eu sou pastor normal, amém? Eu divido a conta, eu entro no rateio, eu sou essas coisas. Tem pastor que não. Eu sou pastor. Não, eu gosto de entrar no rateio. E aqui na casa do meu irmão, nós fomos lá para Santa Catarina. E uma disputa para que casa nós íamos. E nós fomos para casa de uma pessoa que eu não conhecia, hoje virou nosso amigo. E nós chegamos lá, meu irmão, no sofá. Aí eu sentei no sofá, todo mundo com medo, né? Naquela época não tinha muita televisão de plasma, né? Tinha uma televisão que era a parede toda, né? Meu Deus, o que é isso? Eu me engoli. Aí, né, pastor, dá um controle remoto aqui, tá isso, e eu estou liberando outro quarto lá para o senhor ficar e não sei o quê. Aí daqui a pouco o cara passa com o colchão pelo meio da sala.
Lembra? Mas o colchão? Mas cara, onde tu vai com isso? Esse colchão é novo. É que isso dormir nele. Quantos estão entendendo? E tu faz o visitante na tua casa dormir no carpete, irmãos. E como é que você vai ter as coisas de Deus? Serve um profeta, recebe um profeta que você terá galardão de profeta. Você está entendendo como nós ainda não circuncidamos o nosso coração? Pastor, e aquele profeta, se ele for na minha casa, irmão, se ele fizer alguma coisa na tua casa, a consequência de Deus vem sobre a vida dele. Quantos estão entendendo, irmãos? Aí você leva o homem de Deus para ir na tua casa, ele vai passar um mês, os irmãos de Deus que passam um mês na tua casa, 2 meses e meio, 3 meses e meio, 6 meses, ativo fixo. Aí você começa a dar sabonete de má qualidade para o cara ir embora, irmãos. Como um senador pro cara, o cara sentir mais ativo. Vamos repetir: negação, mudança de mentalidade e mudança de medo. O maior problema que eu vejo aqui é mudança de mentalidade. Minha cabeça é cauterizada para a velha criatura, irmãos. Minha cabeça ainda está voltada para aquele negócio ali, aquele troço mesquinho, e tudo é. Rapaz, eu tenho uma bronca quando eu vou em algum lugar, que eu vou viajar, e a minha esposa sabe disso. Eu não estou preocupado com o preço. Aí você sai para comer com o irmão fica lá, eu sou filosófico. Fala para ele, isso não é de Deus. Se o cara te lesar, ele vai estar lesando um homem de Deus. O problema dele, irmãos. Não, mas eu tomei só 5. Ele cobrou 6. Vem aqui. Aí vai tomar uma espetada. O cara falou, só tomar uma espetadinha. Você vai tomar essas coisas, irmãos. Cara, você é um homem e uma mulher de Deus. E homem e mulher de Deus faz a diferença, meu irmão. Aonde chega faz a diferença. Nós temos que ser diferentes. A minha esposa está tão honesta que recentemente nós pegamos um táxi e começamos a falar sobre futebol. E na hora de eu pagar, estava marcando um banco taxímetro, eu acho que 30, né? Ele é 30? Aí foi legal. Quando eu fui pagar, ele 25. Aí ela não é 30, ele é 25, é 30. 25. Acho que ele tinha 2 taxímetros mesmo. Mas para mim, porque eu sou um homem de Deus, ele me deu 25. Fala, irmão, seja um homem de Deus. Dando um bom testemunho, irmãos. Não bom testemunho na fila da balsa, você que gosta de furar cara de pau. Não fura, crente não fura a fila da balsa, irmãos. Eu nunca tinha pego uma fila tão grande um dia quando eu e o diácono nisso. Eu fui pregar lá em São Vicente, né? Peguei aqui perto da ponte, eu falei, meu Deus do céu. Vamos lá. Passamos rapidinho, né, irmãos? Aí eu fui na fila, aí era uma confusão. Aí meu carro, todo mundo sabe que é o carro do pastor, meu irmão. Olha o carro do pastor, a chapa 6264, é ele, o cordão que está lá. Não é mal testemunhos que você tem de um crente é dentro de um restaurante, irmãos. Principalmente na hora de pagar a conta. Você vê o cara se manifestar. Vou finalizar. Enquanto o foco das nossas vidas for construir nossas próprias casas, não vamos agradar o Senhor, não edificaremos a casa do Senhor. O próprio Jesus afirma que não podemos servir o quê? A 2 deuses. Ou eu agrado um, ou desagrado o outro. Eu pode subir aqui. Nos dias do profeta Ageu, não muito tempo depois de ouvirem suas mensagens, os israelitas deram ouvidos à sua voz, temeram ao Senhor e retornaram à construção do templo. Fala para o teu irmão, é tempo de reconstruir o templo. Irmãos, nós estamos fazendo uma campanha de oração aqui na igreja. Você está dormindo.
Mas eu estou orando pela tua vida com tanto prazer. Sabe por quê? Eu estou reconstruindo não só o meu tempo, mas o teu tempo. Não adianta só o pastor estar bem, a igreja está bem. E quando você está bem, eu estou bem. Quantos estão entendendo? Quando você está numa boa, meu irmão, eu também estou numa boa, eu e a pastora. Sabe por quê? Vocês são filhos. E todo pai quer que o filho esteja melhor que ele. A função do pai espiritual é essa. A função do pai físico é essa. Irmãos, o pai que eu fico louco quando eu vejo o pai. Uma vez eu cheguei com uma pessoa, quando eu tinha comprado a minha casa, eu falei assim: vamos uma casa também para ti. Saía quase 30 anos atrás, né? Uns 20 e poucos anos atrás. Compra uma casa. Esse cara é meu parente, ele falou assim: eu comprar a casa para deixar para mim. Eu falei: meu irmão, eu queria ter mais 3 casas para dar para os meus filhos, e sobrar uma para dar para o neto, e assim por diante. Mas quando nós nos temos no nosso coração circuncidado, eu não consigo me abrir. Eu me torno uma pessoa mesquinha, me torno uma pessoa presa, e eu não tenho mais nada, irmãos. Tudo pertence ao Rei Jesus. Tudo que eu construo aqui vai ficar por aqui, porque a minha maior herança está lá me aguardando. O livro de Apocalipse diz que tem uma coroa me aguardando, irmãos. E essa coroa tem minha medida. Se eu não quiser, ela vai ficar lá e eu vou ficar por aqui. Mas eu tenho que entender que a minha maior herança está lá. A minha preocupação tem que ser lá. Que assim também, aos ouvirmos hoje a voz do profeta e dos profetas do Filho de Deus, está lá no livro de Hebreus, nós temos que entender que devemos empenhar com perseverança na obra principal que Ele nos confiou. Deus, Ele confiou uma obra na tua vida, irmãos. Se você não quiser executá-la, não se preocupe, amém? Ele vai colocar outra pessoa para executar no teu lugar. Se o pastor Mesquita não tivesse que ir como pastor, estaria outro pastor aqui no meu lugar. Sabe por quê? A obra dele não vai parar pela minha meninice. A obra de Deus não vai parar porque eu estou magoado com o irmão, não vou no culto. Irmãos, teve casais porque brigaram um dia de vir para o culto. Eu não vou para o culto. Continuam vindo para o culto, Zé Mané. Continuam vindo. Não vou, eu estou de bico, eu não vou para o culto. Existe uma responsabilidade sobre você, homem. O posicionamento é teu, o sacerdócio é seu, meu irmão. Vem brigar com a tua nega, não tem problema, gruda nela como se fosse uma algema, vem de mão dada, rapaz. Eu tenho certeza que você vai sair daqui beijando tua mulher. Mas não ficar na minha casa, eu tenho que estar brigando, eu vou ficar lá, aí chega em casa. A mulher toda sorridente. E o Zé Mané passou calor, quebrou o ventilador, quebrou o ar-condicionado, e tu ficou lá no escuro aí. E vai um casal de borrachudo para tua casa para te picar lá. Aí pergunta: como é que foi lá? Foi bom? Não, se vier essa condição, vai vir uma igreja, não vai ser bom, meu irmão. Foi bom? Foi. Eu fiquei aqui assistindo o jogo do meu time que perdeu de 5-0. Pode ir lá, hein, calma. Quantos estão entendendo, irmãos? Fala para o irmão: você é tempo do Espírito Santo de Deus. E você está brincando com Deus. Nós temos que entender, irmãos, que muitas vezes uma cama não compra o nosso sono. Nós temos que entender que livros não nos dá cérebros, que corrida não nos dá apetite, que uma casa muitas vezes não é um lar, que remédio não nos traz saúde, que divertimento não nos traz felicidade, que o crucifixo
não me traz a salvação. Eu tenho que entender, meu irmão, que o que me traz a salvação é eu entregar minha vida a Cristo como Senhor e Salvador, e eu amar essa pessoa que está do meu lado de todo o meu coração. Fica de pé, em Jesus. É isso que é importante para a minha vida. Porque Deus, meu irmão, Ele está no controle de todas as coisas. Aí eu saio daqui entendendo que eu preciso, meu irmão, voltar a reerguer a casa que Deus foi destruída. Pastor, quem é essa casa? Sacode o irmão e fala assim: é você. Corações que muitas vezes nós deixamos a tristeza invadir, nós deixamos algo tomar conta do meu coração e eu vou ficando triste. Ah, irmão, não fica triste não, meu irmão. O diabo se alegra quando ele vê um semblante de um crente triste. Quantos estão entendendo? Hoje eu falei para o irmão aqui, eu gostava com o irmão Antônio, que aqui durante a oração, eu falei: irmão, eu tenho alguns pepinos para resolver hoje. Meu computador ficou parado da hora que eu cheguei no escritório, até eu tô embora, cara. E nem por isso eu estou triste. Porque eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. E eu chego em coisa para fazer, 2 pepinos para descascar lá no computador, com processos para fazer e minha máquina travada. Sabe o que o diabo queria? Fica invocado hoje, xinga, discute, trata as pessoas mal, pá. Aí Deus é tão bom que o bispo Júlio, que já pregou aqui, ele mexe em computador. Aí liguei para ele. Sabe como ele chega no meu escritório? Só dá risada. Aí Júlio, meu computador tá mal, rapaz. É? Tá mal, pastor? Tá maquiado, não sei não, né? Ah, o senhor ocupou toda a memória do computador, não tem mais memória do seu computador. E eu com calor, irmãos, que parece que o ar-condicionado não funciona, mas Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Quantos entenderam? Diga amém. Fala para você: é templo do Espírito Santo de Deus. E se eu sou templo do Espírito Santo de Deus, eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quantos querem ser cheios essa noite? Sabe de lugar vem aqui bem rápido. Pastora, unge todo mundo aqui com Jesus. Unge na testa. Eu vou te falar uma coisa, que talvez já falado para você um dia. Quando eu confesso Jesus na minha vida como o único e suficiente Salvador, sabe o que acontece com você? Você é selado pelo Espírito Santo de Deus. Ponto final. Eu não estou falando em dons. Eu estou falando do Espírito Santo de Deus. Eu confessei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu sou selado pelo Espírito Santo de Deus. E eu vou te contar algo que já devem ter falado para você totalmente o oposto. Ele nunca sai de você. É por isso que os irmãos que confessaram Jesus se desviaram, voltaram. Também? Por isso que eles voltaram. Se eles não tivessem o Espírito Santo de Deus, eles permaneceriam no mundo. Mas o mundo não pertence a vocês. O mundo não pertence a vocês. Dá para entender essas coisas, irmãos? É coisa anormal. São pessoas anormais que entendem. Pessoa normal não entende. Uma vez eu estava num projeto grande, numa empresa alemã chamada Fiverr.
E veio o engenheiro da empresa, nós somos um projeto muito grande mesmo. E aí veio uma equipe de São Paulo para montar um determinado equipamento, e eu era responsável por aquele projeto. E o cara, nós começamos a conversar, ele ficou sabendo que eu era crente, não um americano, não um alemão que estava junto, mas o rapaz que era encarregado lá da empresa, ele falou assim: poxa, o senhor é pastor? Eu falei: senhor, vai na minha igreja pregar. E ele começou a ler, sabe como é a igreja de São Paulo? Eu vou lá, não tem problema. E ele começou a contar o que tinha acontecido uma vez com ele. Ele falando que acabou a gasolina do carro dele, irmãos. E ele andou mais uns 80 quilômetros sem gasolina no carro. E aí ele falou em inglês para o alemão, ok. Aí cientificamente ele quis explicar aquilo. Eu falei para ele: meu irmão, a tua ciência é uma ciência diferente do meu Deus. O meu Deus faz coisas sobrenaturais, faz coisas que o homem não consegue. Aí ele tentando explicar porque na verdade o combustível ali dentro ele condensa. Eu falei: eu até concordo contigo que todo vapor condensa, mas tu não consegue andar quase 100 km. Não estou entendendo. Sabe por quê? É esse Deus que você serve. É esse Deus que vai te dar esse combustível nessa noite onde não tem. É esse Deus que vai, na verdade, fazer você andar novamente, porque você estava parado, você não entendia, porque você estava tão estacionado na tua vida, meu irmão. Mas Deus, nessa noite, meu irmão, eu pedi para minha esposa te colocar óleo na cabeça. Sabe por quê? A autoridade da tua vida começa pela cabeça, meu irmão. E aí, meu irmão, sabe o que vai acontecer? Você vai sair daqui cheio da presença do Espírito Santo de Deus, porque Ele é Deus. Você está com as pernas ainda no jeans? Vem.